No Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 4 para frente, nós temos uma experiência incrível, né? Uma mulher, ela chega a Jesus, ela quebra um vaso de alabastro cheio de unguento, caríssimo. A vasilha, né? Aquele vaso ali era muito caro e o conteúdo daquele unguento também era caríssimo, muito dinheiro. E ela quebra aquele vaso caríssimo e ela pega aquele unguento e unge o Senhor Jesus. E quando isso acontece, a Bíblia aponta Judas, né? João é o que fala que quem é que pensa assim. Judas está lá e ele tem uma conversa. A Bíblia diz que João falava aos outros. Olha o coração de alguém que não tem discernimento, de alguém que está movendo por uma alma cretina. Aquele derramar, ele é estranho. Desperdício. É estranho, né? É fantástico. Você está desperdiçando alguma coisa na obra? Tempo, vida. Você está desperdiçando? Essa ideia do desperdício, ela nasceu no coração de Judas naquele momento. Aquela mulher pegou o que tinha de mais valor e estava entregando a Jesus, de uma forma que parece desperdício. Porque poderia pegar aquele item caríssimo, olha a mente, olha uma mente natural, pegar aquilo ali, vender e dar aos pobres. Eu sei de uma galera aí que acabou o socialismo, né? Pega, vende tudo, faz isso, dá aos pobres. Interessante. Olha como funciona a mente espiritual. Estou falando para cristãos, ok? Para quem que crê em Cristo Jesus, para quem crê em Deus. E olha só, mente de desperdício. Uau! Aquilo era uma consagração a Cristo. Olha o discernimento de Jesus. E quando Judas falava aos outros, porque isso acontece quando alguém quer fazer algo que extrapola, algo que é grandioso, né? Algo que é dirigido pelo Eterno. A gente encontra essa dinâmica na oferta que foi feita entre Caim e Abel, ok? Caim, um camarada bem cuidadoso, ele não conseguiria sacrificar o animal, porque ele olhava para o animal e falava, Deus não quer a morte de ninguém, e pegou o melhor fruto do seu trabalho, do campo, que não ia derramar sangue. Só que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. É um princípio espiritual e às vezes vai ofender a mente de algumas pessoas. Algumas pessoas não servirão a Deus porque o conceito de Deus, o discernimento de Deus, a direção de Deus, para eles não cabem, é muito agressivo, né? É muito estranho. E essas coisas se discernem espiritualmente, não na mente natural, racional apenas. Precisa ter um discernimento mais aprofundado. É errado o que Deus diz que é errado e é certo o que Deus diz que é certo. Voltando para aquela mulher que faz esse desafio aí, ela entra aí unge Jesus, Judas falava aos outros, porque uma pessoa ingrata, sem discernimento, uma pessoa malignificada, uma pessoa que está perdida nos interesses, jogo de interesse, porque Judas estava ali pensando, e é João que revela qual é a intenção do seu coração. Ele não falou isso porque ele tinha cuidado com os pobres, mas porque ele metia a mão na bolsa. Ele queria ter poder de alcançar aquela finança, né? Para ele usufruir de maneira errônea, amaldiçoada. Bom, e Jesus corta ele dizendo assim, por que vocês incomodam, perturbam essa mulher? Porque ela faz isso de forma profética, para um momento profético. Ela antecipou a minha unção. E todos que tinham honra queriam ungir o corpo de Jesus. Queriam sepultar, queria fazer parte disso porque era normal. Jesus era um mestre querido e amado, e era normal que após aquele processo da crucificação, permitir que o corpo daquele ente querido e honrado fosse ungido. A questão é que muitas mulheres tinham também um unguento para poder passar sobre o corpo de Cristo, mas somente aquela mulher, somente aquela conseguiu fazer, porque ela discerniu o tempo, ela moveu-se no tempo certo. As outras ficou com seus vasos ou vasilhas cheias de unguento para fazer, porque quando chegaram ali perto do sepulcro, ele havia ressuscitado, já não tinha mais como ungir. Então, quem antecipou profeticamente em honra, teve a oportunidade de fazer. Quem não fez, nunca mais vai fazer. Isso me ensina, a mim e a você, que há movimentos, há uma visão profética, há algo que Deus coloca em nosso coração que, se não fizermos naquele momento, perdemos tudo. As outras Marias perderam o tempo de honrar o Senhor e fazer algo profundo e maior. Eu te falo algo para mim e para você, para a gente aprender. Se o Senhor tem nos direcionado a fazer algo grandioso, algo que honre Ele, o grandioso que eu digo é em relação ao que Ele pede. Tudo que Ele pede e a gente faz é algo grandioso. Você entende isso? Então faça, senão você vai perder o momento do tempo profético. Disse.